obviamente, parabéns pela classificação. Queria que vocês comentassem sobre a atuação do time hoje, né? Uma vitória com cara de Flamengo. O time se apresentou muito bem, com e sem a bola, em uma noite, inclusive, que a torcida mais uma vez apoiou o time do começo ao fim. É um jogo que a gente foi muito bem. O Bahia é um adversário muito difícil, né? O terceiro jogo nosso com eles esse ano. O time tem uma qualidade de posse de meio campo, um time que está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro também. A gente sabia das dificuldades. A gente fez um bom jogo lá no primeiro, né? Dentro da estratégia que a gente montou, não dando chances a eles. E na oportunidade que apareceu, a gente fez o nosso gol. Hoje a gente já conseguiu dentro de casa, era o nosso objetivo. Manter esse jogo consistente defensivamente e a busca do gol, né? Fizemos 1-0, poderíamos ter feito em mais oportunidades que criamos e demos muito poucas oportunidades para o Bahia no jogo. Acho que aquela primeira oportunidade que passou perto no início do jogo e depois a gente foi consistente. Fizemos um grande jogo no equilíbrio, que é aquilo que a gente busca, né? Defender bem e atacar da melhor maneira possível. Defender bem, atacar e bolas paradas, defensivas e ofensivas. Quando tu conjuga esses fatores todos, a gente tem um retrato se a equipe jogou bem ou não. Tite Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Tite, eu queria te perguntar qual foi a estratégia que vocês pensaram, não só para essa partida, mas para a sequência da temporada sem o Pedro, e qual a sua avaliação desse primeiro momento de como a equipe se adaptou a essa estratégia? Obrigado. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar situações, né? Então ela é o desempenho da equipe e a adaptação, sim. E a tua pergunta ela é bastante inteligente nesse aspecto. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço. Até no primeiro tempo era demais. Os dois marcadores eles já estavam marcando a bola de profundidade do que a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti, BH no pé, tem hora que ela é de apoio. O Gerson chamou ele e disse, faça só a finta, que ela vai entrar para ti também fazer em 2 tempos, porque eles estão dando essa possibilidade. É muito difícil de marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então, essa adaptação, para falar que é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem do jogo, por vezes essa adaptação ela é necessária, ela é fundamental e ela vai exigir e o campo vai falar. Tite Kleber, boa noite. É Guilherme Xavier, da Trivela. Queria que você explicasse um pouco mais sobre a escolha pelo Everton Araújo. É um menino que ainda está se formando aí nas categorias de base do Flamengo, já está treinando nos profissionais há algum tempo, mas teve sua primeira oportunidade como titular desde o Campeonato Carioca hoje, já numa decisão, e pôde corresponder. Queria que você explicasse a escolha e falasse sobre a atuação dele. Obrigado. Vou deixar para o Kleber falar um pouquinho o que está atrás do pano. O Everton é um menino que, desde que a gente chegou aqui, né, era da base, teve terminado a idade, né, estourou a idade, ficou com a gente, fazendo muito bons treinamentos. A gente tinha na frente dele Volta outro menino. Redonda também, acho. Vem de Volta Redonda antes. Fazia dupla com o Igor, e a gente tinha o Igor na sua frente, né, que a gente utilizou bastante no Campeonato Carioca, e ele sempre treinando, sempre evoluindo. Teve momentos importantes com a gente, que a gente começou a utilizá-lo, lá contra o Atlético Paranaense, se não me engano, contra o Cruzeiro aqui ele foi muito bem. No jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu, foi um jogo difícil, ele entrou e foi bem. No jogo contra o Bahia lá também foi bem, né? E hoje a gente, pelos treinamentos que ele fez durante essa semana e a não utilização do Eric, a gente ficou com 2 opções dele e do Alan, né? E ele treinamos com os 2 durante a semana e a preferência por ele para esse jogo, por já estar maduro, ter entendido os aspectos do jogo, o movimento do meio-campo do Bahia, que é um movimento de rotação com 4 jogadores e nós com 2 sustentando, e ele foi muito bem nos treinos e a gente deu a oportunidade. Boa noite, Alana Fonseca, da Mosaico. A maioria das jogadas do Flamengo aconteceram no terceiro campo, no terceiro terço do campo. Eu gostaria de saber se foi algo realmente pensado por Bahia, por ser um time também ofensivo, e quando você fez essa jogada, acabou que os pontas tiveram mais liberdade também, ou foi só porque você tinha essas peças disponíveis? A compactação da equipe ela se dá onde a bola estiver. E se uma equipe, e é muito difícil jogar em contra-ataque também, e uma equipe ela dá e joga alto e dá espaços,
com o Luiz e com o BH principalmente, ou quando tem Cebola, ou quando tem Plata, que agora está Plata, chegando. tu não consegue Michael, tu não consegue controlar o adversário. Tu pode ter a bola, mas tu não controla. Por quê? Porque esses jogadores eles te dão a possibilidade da jogada longa. Então, o que nós tínhamos? Jogador de flutuação, que era o Gerson, para ter, juntamente com o Arrascaeta, a organização, e 2. E aí o adversário vai se mostrar, alguma coisa ele vai te dar. Como precisava sair o Bahia, ele adiantou e nos deu espaço. Tite, Cleber, boa noite, Igor Siqueira do UOL. Bem rápido. Sem o Pedro, o seu titular em condições normais de temperatura, pressão e questões físicas, Gabigol ou Bruno Henrique? E domingo, sem o Ayrton Lucas suspenso, vocês já vão conseguir colocar o Alexandre? Na resposta anterior, eu respondi essa tua pergunta. O campo fala e não tem adaptação aos jogadores que são do setor. Ganhamos o Carlinhos hoje para o próximo jogo, que não tínhamos hoje, né? Não pode jogar a Copa do Brasil, então tem 3 boas opções. O Alexandre, sim, que o Ayrton está suspenso. Né? E o Alexandre está treinando já está em condições de jogar. Eu não sei mais. Agora a gente vai, como sempre a gente faz nessa corrida, né? Amanhã tratar de recuperar os atletas, trabalhar os atletas que tem que trabalhar, e no sábado, no único treino para o jogo do domingo, fazer a estratégia para o jogo e definir. Mas pelo caminho do Alessandro deva ser ele. Né? Quando a gente fala em grupo, eu acrescento, é muito fácil, mas eu dou de novo o bastidor. A direção toda trouxe rapidamente o Gerson e o Fabrício de volta. E eu sei, e aí proporcionou, e eles tiveram toda não é profissionalismo. Profissionalismo tu faz sem amor. Eles tiveram toda a capacidade de virem rápido, de descansarem, para jogar o jogo inteiro. O Varela jogou e viajou mais de 9 horas. Viajou 20 horas. Viajou 20. Porque teve a viagem 20. Até o Brasil, espaço de 2 dias. O Eric, a gente não queria correr o risco de machucar. Porém, muito enxuto, nós falamos com ele, com o doutor, com o preparador físico, faz o aquecimento. Tu está com uma dor pontual, ele está com uma dor pontual, porque jogou 96 minutos? 110 minutos. Uma dor pontual, porque e prontamente eles tiveram. Eu digo, eu vou falar com vocês depois do aquecimento. Os dois, quando nós conversamos depois do aquecimento, estou a postos. Sabe, é um pouquinho mais do que a gente fez profissionalismo. É um pouquinho mais. Então, também se agradece aos outros todos que estavam aqui e a esses que se colocam um pouquinho mais à disposição para fazer aquilo que é importante para o grupo todo, para a equipe toda. Professor, aqui Ricardo Neto, Nação FM, boa noite, professor Cleber, Tite. A gente tem uma cultura no nosso futebol que diz que o goleiro é uma posição de extrema confiança. Geralmente, quando você poupa um time inteiro, você poupa o time inteiro e deixa o goleiro. Você implementou no Flamengo a questão do revezamento, e o Matheus Cunha, mais uma vez, quando foi exigido, muito bem. Uma característica dele também fundamental na distribuição das bolas, tocando, sempre recebendo, sempre dando opção. Eu queria que tu falasse desse equilíbrio entre os 2 goleiros, 2 grandes goleiros que você tem. Goleiros são funções de segurança. No plural. Os dois são grandes pessoas. Né? Os dois são grandes. 2 goleiros grandes, né? E mais a garotada aí surgindo. Esses não esperar um pouquinho, mas 2 goleiros grandes. Tite, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria saber de você como é que está a conversa. Você citou que você tem 3 opções no ataque, né? O Bruno Henrique, para o próximo jogo você ganha o Carlinhos, e também tem o Gabigol ali no ataque. Nos últimos dias, algumas notícias de que o Flamengo estava procurando uma opção para o ataque. Saiu lá na Argentina que você chegou a fazer contato com o Benedetto, né, tendo interesse na contratação do Benedetto. Queria saber se o Flamengo, na visão da comissão técnica, precisa de mais um jogador para a posição e se, de fato, houve esse contato com o Benedetto da sua parte.
Obrigado pela pergunta, porque assim, nós estamos num momento que tem muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa. E quem disse, mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso, mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa, até para dar no ar para todo mundo, porque é fácil dizer assim, ó, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não a imprensa falou. Então, essa matéria disse esporte, e o cara que assinou, a informação, eu quero saber o nome, dá o nome dele. Eu gosto de nominar, sabe por quê? Porque daí ele vai pensar 2 vezes antes de ele falar. Porque isso não é fácil dizer assim, ó, os técnicos falam, a imprensa disse, aí tu faz assim, bota tudo na mesma coisa. Não, tem que dar o nome do cara. Não é assim? Eu quero dar nome. Mentiroso. É mentira. Não falei, nem conheço o Benedetto. Joguei só contra. Tá? E o campo vai falar para ter essa. Porque essa é a lealdade nossa do trabalho. É de trazer para dentro do campo, é de dar o treinamento possível. Como é que é o nome dele? Júlio Pavone, tu mentiu. E toma a responsabilidade quando tu fala as coisas. Porque senão tu coloca outras pessoas e todo o teu trabalho das outras pessoas da imprensa em jogo. A notícia é mentirosa. Tu mentiu. Júlio Pavone. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Primeiro, parabéns, né, pela classificação, pela vitória. Eu queria saber por que você optou em manter o esquema. Na última coletiva você falou que você é um camaleão, falou de algumas das suas valências em relação à troca tática, e você optou por manter tanto no primeiro tempo com o Bruno Henrique, e no segundo tempo, quando o Gabriel entrou, você deixou ele ali mais recuado na função do Arrascaeta, né, ao invés de jogar com 2 centroavantes. Poderia explicar um pouquinho do porquê essa opção no jogo de hoje? Nós temos 2 opções táticas. Uma o Gaio pode jogar atrás no 9 e outra de 9. São as 2 funções dele. Teve uma parte, já estava desgastado o BH, e aí tu joga com o jogador para dentro, traz o Gerson para dentro, que também fazia lado, desgasta. Aí eu tenho um jogador mais cerebral central. Foi assim, eu acho que ele até uma parte no tripé, ele jogou na seleção também, assim, pode jogar assim. Aí tu trouxe ele mais para uma faixa central e deixou o Gaio. São as 2 posições, funções, onde ele pode... Eu vejo menos ele jogar ao lado, como ele jogava no Santos, eu não vejo. Essas 2 ele treina e trabalha para ter essas 2 possibilidades. Boa noite, Tite. Kleber, Boa noite. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Tite, estamos chegando aí na reta final das 3 competições. Copa do Brasil semifinal, Libertadores quartas de final e Campeonato Brasileiro as últimas 13 rodadas. Vem aí esse duelo das 2 maiores torcidas do país, os times de maiores torcidas do país na Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. E os 2 estão disputando as 3 competições. Corinthians, a Copa Sul-Americana, Flamengo, Libertadores. O que você acha que vai projetando esse jogo, que vai pesar? É o momento, Flamengo com muitas lesões, Corinthians com menos. O Flamengo desgastado aí, com tantos jogos, Corinthians também. O que nesse duelo você pode projetar? Quem vai levar vantagem? Em que aspecto de tudo isso que eu falei? Quem chegar mais inteiro, com menos jogadores machucados, você acha que leva uma grande vantagem nesse confronto? Esse é um aspecto. Esse é um dos aspectos, sim. Esse é um dos aspectos. Quando tu tem um jogador e um jogador fresh, ele consegue pensar e traduzir isso nas ações com maior rapidez, com maior naturalidade. Esse é um dos fatores. Vai pesar a confiança, vai pesar o sistema, a coordenação dos movimentos, ter os atletas disponíveis, um conjunto, o momento de cada um, que cada um tiver. Apoio do torcedor. Obrigado de novo, torcedor. Tem alguns momentos que a gente tem que ficar com a bola, e às vezes tocando um pouquinho de lado. Entenda um pouquinho essa bola, e para a gente chegar na frente, às vezes a gente tem que tocar atrás, para o lado, para goleiro, para inverter, para desgastar também o adversário, para depois atacar. Se a gente imaginar um pouquinho, o basquete ele te traz. Falando em termos táticos, você me proporcionou dessa possibilidade, então eu falo, porque minha vida toda eu lutei contra a ignorância, a minha própria. Então, agora eu vou continuar falando para dar aquelas pessoas que possam ter a compreensão tática de entender. Quando a gente joga um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, não é que a gente não quer atacar, a gente quer desgastar o adversário para depois agredir, para depois atacar. Né? Então, que ele compreenda, às vezes, esse movimento que a gente...
tem de posse de bola, de rotação, de inverter lado, para que depois atacar. Mas inserir isso tudo para dizer também, nesse aspecto de equilíbrio, ele vai pesar nesses confrontos. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber, Bruno Castanha. Primeiro, parabéns pela vitória e pela classificação. Dando os créditos aqui ao canal Falando de Tática, ele trouxe uma informação que o Flamengo demorava 10 segundos, né, por pressão pós-perda, para poder recuperar a posse de bola. Na seleção, você usava muito o termo, né, cara, o Hack 5, para recuperar a bola o mais rápido possível, em 5 segundos. Hoje o Flamengo fez isso, a pressão pós-perda funcionou muito bem, o Flamengo recuperou várias bolas. Daqui para frente, com a chegada de reforços, jogadores se recuperando, vai ser uma tendência do Flamengo tentar recuperar a bola mais rápido e correr menos para trás? Obrigado. Sim. É um dos detalhes do modelo, sim. 5 segundos de loucura, cada um usa, tu usa o Rec 5, eu não uso. Mas o Rec 5 eu não usava. É importante também que isso agora a gente podendo recuperar os atletas, né? Hoje voltaram 2 atletas importantes, o Arrasca e o Gabi. Agora em seguida a gente já vai ter o Nico de volta, tirando aquelas 3 lesões de mais tempo que a gente teve aí, né? Que perdeu jogadores só para o ano que vem, jogadores importantes. A gente tem a chegada dos novos, a recuperação desses atletas, daqui a pouco a recuperação do Michael. Então a gente vai conseguir, com essas paradas, tem mais 2 paradas de data FIFA, a gente poder dar um descanso para fazer com que o time consiga, mais descansado, mais recuperado, fazer essas pressões que a gente tem como característica de equipe e que conseguiu fazer hoje. Tu usou o 5, mas é Rec 5 que eu usava. É o mesmo. Eu falava Rec 5, tu botou um pouquinho mais de... Um enfeite. Rec 5. Vamos para as 2 últimas aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Na saída do gramado, o Arrascaeta, que acabou sendo decisivo, ele falou que não jogou 100%, mas que achava que era muito importante estar em campo no momento decisivo. Para você, Tite, Kleber, como é contar com o jogador, ver essa espontaneidade do jogador de estar em campo no jogo decisivo sem estar 100%, se entregando? Isso também tem um pouco daquele receio, por tudo que já aconteceu, veio de lesão, mesmo com o aval do departamento médico. Como é que fica essa balança entre a vontade do jogador, a necessidade de ter um cara desse tamanho e a decisão de colocá-lo em campo? Vamos lá. É importantíssimo, né? Um jogador como o Arrascaeta, um jogador de criação do meio-campo, um jogador experiente, um jogador que tem uma história dentro do clube, que tem uma representatividade dentro do Flamengo, dentro da América, né? Se colocar à disposição, e assim como ele, outros tantos têm se colocado, e o Tite falou isso anteriormente a respeito do Varela e do Eric, né? Do próprio Fabrício e do Geros, que vieram da seleção e se colocaram à disposição. Então, essa semana, para a gente, ela foi muito importante, que a gente conseguiu recuperar alguns atletas, uns treinaram um pouco para poder jogar, o Geros fez um pedacinho só do treino, e o Fabrício, o Arrasca voltou com 2 ou 3 treinos durante todo esse período, né? Mas a vontade de querer ajudar, de se colocar à disposição, de fortalecer o grupo é muito grande, e isso mostra a grandeza desses atletas. Eu e o Matheus divergimos. Chegou no sábado, e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai para o jogo. E o Matheus falou, ele disse assim, eu acredito, eu tenho confiança que ele vai para o jogo. Quando a gente fala em respeito ao clube, quando a gente fala em lealdade, quando a gente fala de outros atributos, eles têm que ser traduzidos em ação. A gente falou dos 4 selecionados e a gente está falando do Arrascaeta também. Esse é um jogador que ele simplesmente disse assim, não dá, estou sentindo, não estou sem as mesmas lógicas, não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gere quando fecha as cortinas ali dentro, tem. Esse grupo tem. Última. Tite aqui, Kleber. Oi? Do Arrasca? Do Arrasca, ela foi lesão, né, para ele. Não, hoje não. Hoje foi. Não. Isso.
Tite, Kleber, boa noite. Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Já foi comentado aqui hoje sobre o Everton Araújo, né, um menino que entrou muito bem. E eu queria comentar com vocês sobre outro volante, a gente pode chamar assim, o Léo Ortiz, que para mim fez outra grande partida. Se a gente pegar o acúmulo, né, ele vem fazendo grandes partidas nessa posição. Então eu queria perguntar se você, Tite, ou você, Kleber, se vocês já conversaram com ele, por exemplo, de repente adotar essa nova posição, e que nota vocês dariam para ele hoje? Obrigado. Ele jogou 8, 9 anos na base ali. Ele recebe a bola, um pouquinho antes do lance do gol, nós comentamos no banco e comentamos, os dois zagueiros abasteçam os dois primeiros meio-campistas, porque eles vão encontrar passe furar-linha para o Gerson e para o Arrascaeta na frente. Ou uma bola. Do zagueiro é mais uma bola de corredor, uma bola de inversão. O lance do gol ele é característico. Ele recebe com um domínio orientado de lado, já dá o primeiro passe, que já pega. Aí o cara intercepta, sobe porque ele tem um chip, ele antevê os movimentos, porque ele tem o domínio da posição. Como ele tem o domínio da posição em função de volante e de zagueiro que ele vem, ele pode jogar nas duas. Aonde vai jogar, eu não sei. Está certo? O César Sampaio poderia falar. Estou certo, César? Eu era o segundo meio-campista, meio barro, meio tio, mas tu era o capitão. Capitão, tu pode falar de... Está certo? E como ele está fazendo uma sequência ali, ele está se readaptando ao espaço, né? São espaços diferentes, são ações diferentes. Então, o desgaste dele hoje já foi menos, ele conseguiu ir bem todo o jogo, né? Teve muitas ações positivas, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E vai nos ajudar muito nas duas. Tu era volante? Eu joguei com a 10, eu era tipo um Arrascaeta. Assim. É isso, gente. Terminou a Eu era o entrevista, ele pensador. conseguiu terminar a entrevista coletiva. Obrigado, professor. Obrigado, Kleber.